Você não aguenta mais ver seu filho se jogando no chão, chorando, esperneando, está cansada de contar até 3 e não entende o comportamento explosivo do seu filho? Vem comigo que no vídeo de hoje vamos falar sobre birra. Olá, eu sou Mirela Ferraz, psicóloga infantil, e hoje vamos falar sobre birra. Muitos pais me perguntam sobre a birra e por que os seus filhos fazem birra. Bom, a primeira coisa que temos que ter em mente é que a birra faz parte do desenvolvimento infantil. A criança nasce com o cérebro ainda em desenvolvimento e ao longo dos anos que o cérebro vai se formando. Então nós precisamos entender que a criança está em desenvolvimento e ter paciência. A birra acontece quando a criança ela está passando por um momento ou de raiva, de frustração, de cansaço. Então, partes do cérebro dela é ativada. A birra, ela tem ligação direta com as necessidades básicas de cada criança, como sono, alimentação, descanso, né? O afeto. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo de birra. Hipoteticamente, eu acho que quase ninguém aconteceu. Você precisa ir no supermercado com a sua criança. É um exemplo mais temível nosso, né? A criança fazer birra em local público. Você precisa ir no supermercado e precisa levar a sua criança. E quando ela chega lá, ela dá aquele escândalo. Porque ela viu um chocolate e você simplesmente falou que não era a hora de comer. Vamos pensar sobre esse exemplo? Por que a criança, nesse momento, quando você fala não, ela se jogou no chão? A primeira coisa que temos que ter em mente é: as necessidades da minha criança estão satisfeitas? Será que eu não saí naquele momento da soneca dela? Ou ela não dormiu bem à noite e não está descansada? Ou até mesmo fome? Ou ela está com desejo de comer chocolate? Quem não tem desejo de comer chocolate de vez em quando? Mas não era o momento e você se recusou a dar e ela não entendeu isso. Então ela se sentiu frustrada. Por quê? Porque ela tinha um desejo e não foi satisfeito. Assim como nós, quando as nossas vontades não são satisfeitas, nos frustramos. Outra coisa que podemos pensar é: será que essa criança foi instruída antes de sair de casa? É muito importante conversarmos com as nossas crianças e fazer combinados prévios. Às vezes nós achamos que as nossas crianças, elas não entendem bem as instruções e não dizemos o óbvio, mas é aí que erramos. Sim, os nossos filhos são capazes, por mais pequenos que sejam, ouvir instruções e colaborar conosco. Então, experimente antes de sair de casa, fazer combinados com essa criança, falar com ela aquilo que você espera. Bom, como eu já disse lá no vídeo de introdução, eu tenho 2 pitocos e às vezes quando a gente saía para o supermercado, eu sempre sentava com os 2 e conversava. Uma das primeiras coisas que eu conversava com eles era quantas crianças iam no supermercado e quantos adultos. E aí eu já aproveitava e ensinava matemática. Então, 2 crianças e 1 adulto. Então eu falava com eles que eu sempre precisava da colaboração, que eles não podiam sair correndo para longe da mamãe, porque assim seria difícil a mamãe cuidar deles. E olha, eles sempre entenderam e nunca tivemos problema com isso. Às vezes, você vai para o supermercado com o seu filho e você tomou todas as precauções, se certificou que todas as necessidades estavam supridas, mas mesmo assim a sua criança fez birra. E aí, como lidar? Bom, nesse momento nós precisamos entender que nós somos os adultos e precisamos ter calma para lidar com a nossa criança. Ou seja, o nosso cérebro já está desenvolvido, da nossa criança não. Porque às vezes quando nós também estamos em situações de estresse, como essa que a criança se joga no chão e tem vários adultos ali só esperando a nossa reação, nós tendemos o que? Ativar o nosso cérebro primitivo, aquele lá da criança, sabe? E aí também vamos fazer o quê? Vamos usar de ameaça com nossos filhos. Para quê? Na tentativa dele nos escutar e levantar do chão. Só que aí só piora as coisas. Nesse momento nós precisamos respirar e chegar perto da nossa criança e conversar com ela. Tá aí, uma outra tática muito boa para a criança se acalmar é a respiração. Nós precisamos pedi-la para respirar. No momento que ela vai respirar, o cérebro dela vai receber mais oxigênio. E aí ela já tende a ficar mais calma, os batimentos cardíacos vão se regular. Você então, como eu falei, você chega perto da sua criança, você abaixa para conversar com ela e tentá-la acalmar. Você vai oferecer o quê? O seu apoio, o seu colo. Porque nesse momento, quando a criança está nervosa, quando a criança está
chateada, triste, ela não vai conseguir aprender, ela não vai conseguir te ouvir, porque nesse momento todo o corpo dela está liberando hormônios de estresse. Então, quando estamos estressados, ninguém aprende nada. Então, precisamos entender que nesse momento não é hora de usar de ameaças e punições e muito menos passar um sermão para nossa criança. Nós precisamos acolher os seus sentimentos e falar para ela que você entende que ela está triste, mas que nesse momento não era o ideal para o chocolate. Aí você vai estar mostrando o quê? Gentileza e firmeza. Você está sendo gentil com seu filho porque você entende o desejo dele, mas você está firme em manter a sua decisão. Porque um dos grandes erros que nós temos enquanto pais é achar que no momento que eu sou gentil com meu filho, no momento que eu demonstro que eu entendo ele, nós estamos sendo fracos e aí nós podemos estar mimando os nossos filhos. Mas é muito pelo contrário. No momento que eu acolho os sentimentos da minha criança, ela vai se sentir segura e ela vai se sentir amada. Passando esse momento e a sua criança às vezes ela ainda está bem agitada, né? Às vezes ela está chorando muito e você está se sentindo constrangida, pega a sua criança, tenta sair desse local para você se acalmar, para ela se acalmar. Nada ali nesse momento de tentar passar um sermão, porque a criança não vai aprender nada. Espera ela se acalmar e você se acalme também. E no momento devido, depois de passar tudo isso, você vai sentar com a sua criança. E aí que vai entrar o quê? A instrução formativa, a instrução intencional. Você vai ensinar a sua criança como lidar com as suas emoções. Você vai chegar, vai conversar com ela e vai falar, olha, eu entendo que naquele momento ali no supermercado, você pode relembrar, você ficou triste e chateada, mas não é dessa maneira que nós resolvemos. Não é dessa maneira que a nossa família resolve as coisas que a gente se comunica. A gente se comunica o quê? Falando. E nesse momento, dependendo da idade dessa criança, você pode achar que ela nem está ali realmente compreendendo ao fundo o ensinamento que você está ali passando para ela, mas aquilo vai ficando gravado no coração dela e ela vai aprender a lidar com situações frustrantes. Nosso cérebro não nasce pronto, nós precisamos aprender a lidar com todas as nossas emoções. Nós aprendemos o quê? Observando o adulto que está ao nosso lado. Então, seja o exemplo que você quer que o seu filho seja quando crescer. E assim ele vai crescer muito mais saudável e muito mais feliz. Vamos ficando por aqui e eu espero que esse ensinamento fique no seu coração e que realmente o seu lar seja melhor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e me siga no Instagram. O link tá lá na descrição. Tchau!